Hoje a gente vai falar sobre o grande vilão da minha vida, a procrastinação. A gente precisa conversar. A minha vida toda eu tive dificuldade de lidar com a procrastinação. E na verdade, até hoje eu sinto uma certa dificuldade. Mas vamos pontuar algumas coisas. O que é a procrastinação? A procrastinação é o adiantamento ou a postergação de uma tarefa ou atividade para além do prazo que você combinou ou até mesmo que você desejava. É você substituir a tarefa que você ia fazer por uma menos importante, uma mais agradável ou até menos desafiadora. A procrastinação pode ocorrer nos estudos, no trabalho, nos compromissos pessoais, em tudo. Mas vamos lá! Quais são as causas da procrastinação? A verdade é que a procrastinação pode ter uma causa ou até a junção de várias outras causas, psicológicas ou emocionais. Mas vamos ver algumas causas e eu quero que vocês reflitem sobre qual poderia ser a causa da procrastinação de vocês. Vamos lá! Número 1. Falta de motivação. Quando as pessoas não veem um propósito para aquilo que elas estão fazendo, é certamente que elas podem procrastinar. Número 2. Perfeccionismo. Quando a pessoa se sente na vontade de fazer algo do jeito perfeito ou daquele maravilhoso, é bem capaz que ela possa procrastinar, porque ela pode se sentir intimidada pela ideia de não realizar a expectativa que ela mesma colocou. Então isso certamente poderia levar à procrastinação. Mas vamos lá! Número 3. Medo do fracasso. A gente já conversou sobre medos no segundo vídeo do canal, mas quando as pessoas sentem medo de fracassar, medo de se frustrarem ou algo do tipo, elas podem sim acabar procrastinando por ter medo de enfrentar aquela situação. Número 4. Falta de gerenciamento de tempo. Quando as pessoas não sabem gerenciar o tempo delas, elas acabam ficando perdidas e sobrecarregadas com o tanto de tarefa que elas têm que fazer. Isso pode levar à procrastinação porque elas não sabem por onde começar. Mas número 5. Distrações. Quando a pessoa está em um ambiente que ela pode ser facilmente distraída, como televisão, redes sociais, ruídos e outras coisas, é muito fácil que ela vá procrastinar porque ela pode seguir a essas distrações ao invés de continuar fazendo a tarefa que ela deveria fazer. Mas, número 6. Baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, ela pode facilmente procrastinar por achar que não é capaz de realizar aquilo que ela planejou, levando ela à procrastinação. Número 7. Impulsividade. Pessoas impulsivas podem sim ser propensas a procrastinar porque elas preferem ações que levam à gratificação imediata ao invés de fazer aquilo que a longo prazo seria melhor para ela. Então isso sim pode levar à procrastinação. Número 8. Ansiedade. Pessoas ansiosas tendem a ser procrastinadoras por quererem evitar o desconforto que levaria à ansiedade. Número 9. Falta de clareza nas metas. As pessoas que não possuem uma meta, um objetivo ou uma tarefa bem definida, elas podem procrastinar por não saber por onde começar. Mas agora vamos falar de solução. O primeiro passo para solucionar a sua procrastinação é analisar quais são as causas. Por isso que eu falei as causas para vocês. Vocês tendo uma noção de qual é a causa da sua procrastinação, você pode lidar com essa causa e assim parar de procrastinar. Então vamos às soluções. Lembre-se do porquê. Se você está precisando de motivação e acaba procrastinando por falta dela, é bom você lembrar o porquê das coisas. Por que você criou essa meta? Por que você queria esse objetivo? Se você lembrar o porquê, a sua vontade disso, vai ser bem mais fácil você realizar a tarefa. Feito é melhor que perfeito. Entenda que não vai sair perfeito a primeira coisa que você vai fazer. Por exemplo, quando a gente vai começar o hobby, a primeira pintura, a primeira nota, tudo sai meio ruim. E é normal, a gente está aprendendo, não vai sair 100%, não vai sair do jeito que a gente espera ou a expectativa que criamos vendo as inspirações do Pinterest. Então é importante entender que a prática leva à perfeição. E não vai ser a primeira vez que vai sair perfeito. Medo de fracassar. Se você tem medo de fracassar, eu recomendo grandemente que você assista o meu segundo vídeo sobre sonhos e medos, porque nele eu falo sobre os medos e como a gente pode solucionar o medo de frustrações e tudo mais, e como lidar um pouco mais com isso. Cuide do seu tempo. Há diversas formas que você pode gerenciar o seu tempo de uma forma melhor. Por exemplo, técnicas, que seria o Pomodoro, ou alguns recursos como agenda e listas. Mas tudo isso sobre gerenciamento de tempo eu vou falar um pouco mais sobre os próximos vídeos, de uma forma mais detalhada. Tente manter o foco. Eu sei, é difícil manter o foco, principalmente em ambientes que fazem muito barulho. Mas eu recomendo a vocês que, se vocês não tiverem nenhum lugar para se isolar e fazer a tarefa de vocês, eu recomendo que vocês escutem música.
Principalmente instrumental. Não vai escutar nada com letra, porque aí você vai começar a pessoa. Piora tudo. E outra dica da Ju é deixar um papel do lado enquanto está fazendo a tarefa. Porque toda vez que vier uma distração em mente ou algo do tipo, você vai anotar. Anotando, você tecnicamente envia uma mensagem pro seu cérebro falando: tá tudo bem, eu não vou esquecer disso, eu vou ver isso depois. E assim você consegue manter o foco por mais tempo. E também o Pomodoro ajuda muito você a manter o foco por 20 minutos, você pode colocar 5 minutos ou até mais. Lidar com a gratificação imediata pode ser um desafio enorme. E se você tem esse problema e por isso você procrastina, eu recomendo algumas dessas estratégias que eu vou falar para você. A primeira é estabeleça a sua prioridade. Tendo a sua prioridade estabelecida, é bem mais fácil de você realizar a tarefa que você tem que fazer. 2. Divida a sua tarefa em coisas menores. Se a sua tarefa é estudar, divida em tarefas menores. Por exemplo, em 10 minutos eu vou fazer exercícios de tal matéria. Depois, nos próximos 30 minutos, eu vou estudar tal matéria um pouco mais aprofundada. Dividindo assim, é bem mais fácil você não procrastinar. E a outra, que eu não recomendo tanto, mas ainda assim é bom, eu já usei algumas vezes, é mini recompensas. Por exemplo, se eu permanecer focada estudando por 1 hora, eu vou poder ficar 10 minutos fazendo outra coisa que eu gosto. Entendeu? É mais ou menos isso. Você dá mini recompensa para si mesmo e assim você se sente melhor. Faz sentido? Estabeleça metas claras. Quando você estabelece metas claras, mensuráveis e alcançáveis e com um prazo bem definido, é bem mais fácil você não procrastinar e realizar, porque cria um senso de urgência para você. Então você vai realizar essa tarefa. Então eu recomendo muito que você pense naquela meta que você quer. E agora deixa ela bem clara, assim fica mais fácil. Estabeleça suas prioridades. Quando você tem uma lista grande de tarefas, é bom você estabelecer quais são as prioridades. Porque assim você não fica perdido e não sabe por onde começar. Você vai saber, aquela é minha prioridade, então eu vou começar por aquilo. Então fazendo isso, você evita bastante procrastinação. Eu espero que vocês tenham tirado proveito do vídeo e refletido qual é a causa da sua procrastinação para assim estabelecer a solução que eu dei aqui para vocês. Então me responda, qual é a causa da sua procrastinação? Bom, me siga nas minhas outras redes sociais e até a próxima quarta-feira. Beijos!